Bom Ao caso, dia. bom dia. Bom dia. Para quem não sabe, eu sou Lourdes Silva, a coordenadora da Associação Nacional de Esclerose Múltipla. Eu quero agradecer a todos os participantes a vossa participação, porque sem vós não era possível desenvolver este tipo de ações. Permitam-me agradecer em especial a duas pessoas. Primeiro, à Sra. Maria João, que de coração lhe agradeço por ter aceito de imediato o nosso convite. Muito obrigada, Sra. Eu sei que é complicado um sábado a senhora ter aceito e ter dispensado este tempo todo a nosso favor. Muito obrigada. Agradeço também ao Dr. Renato, mais uma vez nesta jornada connosco. Obrigada, Dr. Renato. Nada. Muito obrigada. E eu quero também dizer duas palavras a todos os participantes. Esta ação está a ser desenvolvida depois de nós termos feito aqui um levantamento das necessidades dos mesmos. E chegamos à conclusão que há aqui muitas dúvidas acerca da vacina. Daí nós desenvolvermos esta ação. Por isso, por favor, coloquem as vossas questões, tirem dúvidas, que é para isso que esta ação está a ser desenvolvida. Um bom dia e eu passo a palavra ao Dr. Renato, que ele vai dar seguimento. Bom dia, bom dia. Eu estou aqui a fazer só aqui a transmissão. Estamos aqui a tentar também pôr no Facebook. Isto já temos aqui um conjunto de pessoas e agora se calhar passava a palavra à doutora Maria João, que irá fazer aqui a apresentação. Bom dia. Eu agradeço imenso a hipótese de estar aqui a falar e de informar os doentes sobre a questão da vacinação na Covid-19. Pronto, eu sou infecciologista, não sou neurologista. Eu trabalho no Hospital de Santo António e no Hospital de Santo António uma das áreas a que me dedico é uma consulta que é específica de prevenção e de tratamento de infecções ligados a tratamentos imunossupressores, pronto, e que dá apoio a várias especialidades, entre as quais a neurologia, com quem eu tenho uma relação muito próxima e por isso tenho muitos doentes com esta patologia na consulta e compreendo perfeitamente que surjam dúvidas em relação à Covid-19 e à vacina. Pronto, eu sem mais demoras vou começar a apresentação, que eu espero não ter feito muito complicada, vou tentar usar linguagem simples, porque eu sei que são temas que às vezes são difíceis para compreender para a população em geral, particularmente para quem não é da área da saúde. Compreender o que nós dizemos, temos palavras às vezes muito complicadas para dizer as coisas que são até bastante simples e se calhar com palavras mais simples as pessoas também percebem melhor. Desculpem. Pronto, eu vou só reduzir isto que eu estou aqui. Pronto. A esclerose múltipla foi identificada como um potencial grupo de risco para a Covid-19 logo desde o início, tal como as outras doenças autoimunes em que se usam tratamentos que diminuem as células de defesa, não é? Que diminuem as nossas defesas, que são aqueles que nós usamos este palavreado, os imunossupressores, os imunomoduladores. Dentro da esclerose múltipla há vários, digamos assim, vários níveis de tratamentos que são feitos consoante a necessidade que existe para aquele doente em particular, a doença que ele tem, se tem muitas lesões, se não tem, se é uma doença com um comportamento mais ou menos agressivo, e mesmo os tratamentos em si têm alvos de ação diferentes, portanto, onde atuam é diferente a nível das células do sistema nervoso, e condicionam do ponto de vista do organismo, não é? Das células também que nos protegem, porque é preciso ter a noção que na esclerose múltipla é como uma outra doença, como as outras doenças autoimunes, há uma resposta exagerada do nosso corpo que reconhece células nossas como não sendo nossas. Na esclerose múltipla isto acontece a nível do sistema nervoso central, mas quando nós damos tratamentos, muitas vezes os tratamentos não atingem só as células do sistema nervoso, portanto, atingem as células também do corpo e que também têm objetivos de proteção, de vigilância, no fundo, contra outras doenças, nomeadamente doenças infecciosas. Portanto, as pessoas
com alguns tratamentos ficam mais frágeis nessa proteção para infecções, também para alguns tipos de cancro, e isso faz com que, dependendo do sítio onde atuam os tratamentos, haja um risco maior ou menor de infeccioso. À partida, em relação à esclerose múltipla e ao Covid, isto foi extrapolado por o que se sabe na teoria, porque na prática não se tem demonstrado um risco de infecção muito diferente da população em geral, ou seja, os doentes que normalmente têm doença mais grave são aqueles que têm fatores de risco para Covid grave, por exemplo, a obesidade e outros fatores de risco que estão classicamente associados a isso que nós conhecemos como fatores de risco para a doença mais grave e que já lá vamos. Dentro dos tratamentos que existem para a esclerose múltipla, sabemos, a partir destes que estão aqui a verde, são tratamentos que não estão associados a um risco com a Covid-19 e com as infecções aumentado, e até há estudos que até, no fundo, põem em causa e já têm sido feitos também estudos no sentido até de fazer algum tratamento da Covid, como, por exemplo, os interferons, e portanto, não se estima que haja um aumento de risco por os doentes estarem a fazer estes tratamentos. Estes que estão aqui em rosa mais claro, a teriflunomida, o fumarato, o fingolimod, estão associados a um aumento, porque alguns deles condicionam linfopenia e podem aumentar, estão associados a aumento de algum risco infeccioso, nomeadamente vírico, mas também têm alguma ação antivírica, portanto há alguma dúvida mas poderão estar aqui podemos pô-los no fundo num risco intermédio. E depois temos os tratamentos que sabemos que à partida estão associados a um risco infeccioso mais alto, como os corticoides em doses altas, que muitas vezes são dados em situações de surto, na esclerose múltipla. O ocrelizumab e o rituximab são fármacos anti-CD20 e o alentuzumab, que é um fármaco anti-CD52. Nesta circunstância, portanto, claro que numa situação de surto, não é possível, do ponto de vista neurológico, não tratar a pessoa. Portanto, as pessoas, à partida, têm de fazer o tratamento, porque mesmo em termos de cuidados de saúde, nós temos sempre de pesar o risco-benefício das nossas intervenções. Claro que nós estamos perante uma pandemia, mas também não podemos, os doentes não podem ser privados de fazer um tratamento que atualmente se desenvolveu e que demoramos, no fundo, décadas até chegar até aqui, até conseguir dar qualidade de vida à maior parte dos doentes, e no fundo também não vamos deixar de tratar as pessoas por causa disto, mas no que concerne estes tratamentos, ao ocrelizumab, ao rituximab, ao alentuzumab, durante esta fase de pandemia, tem de se ponderar muito bem o risco-benefício da sua introdução. Isto, claro que eu sou infecciologista, não sou eu que decido isto, tem de ser o médico assistente dos doentes a tomar esta decisão, mas estes são os fármacos que, no fundo, há mais receio de iniciar durante esta fase e de fazer novos ciclos. Claro que isto também tem de ser ponderado de acordo com a situação epidemiológica, se estamos numa fase pior na infecção, como passamos agora há relativamente pouco tempo, se vamos ficar numa fase em que temos a doença mais controlada na comunidade. Isto tem de ser sempre ponderado com vários fatores, tendo sempre como ponto de partida ao doente as características que ele tem, não é? Pronto. Como eu vos disse, os fatores de risco para a Covid na esclerose múltipla, isto são guidelines da Sociedade Britânica de Esclerose Múltipla, e nestas guidelines os fatores de risco que foram associados então ao risco de Covid mais grave foi a gravidade e incapacidade, a idade, o género, diabetes, doença cardiorrespiratória e depois a etnia de minorias étnicas, como pessoas melanodérmicas, asiáticos, mas no fundo muitos destes fatores de risco têm a ver com o que nós conhecemos para a população em geral. Bom dia. Bom dia.
Continua, por favor, doutora Maria João. Posso continuar? Pode. Pronto. Nesta população e em todas as outras populações, portanto, principalmente em pessoas que façam então tratamentos, digamos assim, mais imunossupressores e também naquelas que já têm outros fatores de risco, é muito importante as medidas preventivas que nós conhecemos e que estamos sempre a ouvi-las na televisão, mas que nunca é demais dizê-las, não é? As medidas de higiene, quer na higiene quando tossimos, quer na lavagem frequente das mãos, quer na evicção de contacto com outras pessoas, particularmente então nestes grupos que estão mais associados ao risco, e mais recentemente, desde o ano passado, mas não foi logo numa fase inicial da pandemia, a utilização de máscaras, principalmente quando não estamos dentro do nosso agregado familiar, com outras pessoas, mesmo que sejam pessoas amigos, próximos, até o que nós, a realidade que tivemos nos hospitais, em termos de transmissão, as pessoas, a transmissão comunitária ocorre muitas vezes com pessoas próximas, muito mais do que com outras pessoas. Portanto, esta utilização de máscaras, o arejamento dos espaços e, mais recentemente, a utilização das vacinas, que felizmente estão a chegar, embora não estejam a chegar à velocidade que nós queremos, são medidas que são preventivas e que devem ser aplicadas à população em geral e particularmente às pessoas que sejam mais suscetíveis de ter doença grave. Então, em termos específicos, aquilo que está recomendado nestas guidelines que já vos falei, na esclerose múltipla, tem a ver com os fármacos que se estima que possam causar doença mais grave, embora, como eu vos disse, as descrições de caso que existem na literatura, o que demonstram é que o risco está mais associado aos fatores de risco do que propriamente a estes fármacos em particular. Claro que é assim, temos sempre o viés das pessoas que têm doenças autoimunes e particularmente as pessoas com esclerose múltipla que fazem este tipo de fármacos, têm tendência a proteger-se muito mais, portanto também podemos não ter espelhado na literatura o real risco por causa disto, mas na verdade a evidência científica até este momento não tem havido uma mortalidade diretamente associada aos fármacos em si, mas mais à associação de outros fatores de risco, que são os fatores de risco que estão associados à Covid. Mas aquilo que está recomendado, por uma questão também de precaução, nos casos em que se tem de iniciar a lentusemab nesta fase da pandemia, que, como eu vos disse, deve ser muito bem ponderado e pelo neurologista assistente de acordo com o risco que existe de progressão da doença no doente e também com o risco na comunidade naquela fase, principalmente na fase da indução, não é? Porque são feitos ciclos e nesses ciclos é a fase em que as pessoas estão mais imunodeprimidas e que têm mais risco de ter uma doença grave. Portanto, está recomendado fazer um auto-isolamento 4 semanas após a realização do ciclo da lentusemab e 2 semanas após uma dose alta de corticoides. Também está descrito o risco aumentado, como vos falei, em relação ao crilizumab e à cladribina, mas neste caso eles não recomendam o auto-isolamento, exceto se houver outros fatores de risco associados que realmente são mais preocupantes. Em termos de vacinação, foram submetidas centenas de estudos em vacinas, desenvolveu-se vários estudos, cerca de 50 chegaram às fases de estudo pré-clínico e neste momento temos 3 vacinas disponíveis em Portugal. Pronto. Muito se tem discutido e tem havido alguma preocupação sobre a segurança das vacinas, porque muitas destas vacinas usam metodologias de desenvolvimento novas em relação àquilo que se conhecia. Pronto, em geral, na população imunossuprimida, nós devemos evitar vacinas vivas. Há mesmo contraindicação em alguns fármacos, porque no fundo as vacinas vivas, como é que é? É um vírus, por exemplo, é o vírus do sarampo, é um vírus que está vivo, que está atenuado e que é dado àquela pessoa e ela reconhece aquele vírus e numa situação de infecção pelo vírus, o vírus comum, não é? O selvagem, faz uma resposta robusta, são as vacinas mais robustas que existem, são essas de vírus vivos atenuados.
Depois, mas na esclerose múltipla, e particularmente nestes doentes que fazem tratamentos imunossupressores, deve ser evitado. Em relação às vacinas que estão desenvolvidas com vetores virais para a Covid-19, não no fundo um vírus que não é o vírus do Covid, é um vírus que é utilizado, que é mais fraco, e no caso da vacina da AstraZeneca é mesmo um vírus inativado, não é possível esse vírus causar doença, pronto, mas às vezes surge esta questão. E depois temos aqui as vacinas de RNA, temos a da Pfizer e a Moderna, que são aquelas que até chegaram mais cedo a Portugal, que foram aprovadas mais cedo, e que no fundo, o que é que acontece? Eu até tenho aqui um slide com isto. O mRNA vai ser introduzido na célula e vai produzir uma proteína, que é uma proteína que existe à superfície do vírus e, portanto, numa situação de infecção pelo coronavírus, vai haver uma resposta, então, porque já apresentamos essa proteína ao nosso organismo. O mRNA não entra no DNA da célula, do hospedeiro, do nosso, não é? Do humano. Ela está apenas na parte citoplasmática e é destruída depois de dar a informação que nós precisamos. Portanto, o mRNA entra, dá a informação de como é que é a superfície do Covid, não é? E depois, para no futuro, se nós tivermos contato com Covid, conseguirmos responder e identificar isto é Covid, é para destruir, no fundo, para não ficarmos infectados, mas depois não fica lá, portanto isto não há perigo no fundo para o nosso DNA, porque às vezes há ideias que ficam assim em relação às tecnologias. É uma tecnologia nova, claro que temos de estar atentos até a efeitos colaterais, mas é segura e não vai condicionar problemas. E em relação à transmissão de Covid, nenhuma destas vacinas que nós atualmente temos transmite o Covid, portanto não usam vírus vivos. No caso da AstraZeneca, o vírus está mesmo inativado, pronto. E as vacinas, em geral, aquilo que se sabe, as vacinas vivas estão contraindicadas, como já vos disse, mas as vacinas inativadas nós podemos dar com segurança em relação aos imunossupressores, podemos utilizá-las, portanto não há contraindicação para as utilizar. Mas esta tecnologia nova da mRNA até está a ser utilizada para desenvolver uma vacina também para a esclerose múltipla, portanto até pode vir a ser no futuro até um tratamento novo, portanto para verem como isto até pode ter sido uma coisa que vem melhorar também a qualidade de vida e em relação aos doentes com esclerose múltipla. Em Portugal, a estratégia de vacinação, como sabem, tem sido até um bocadinho polémica, mas eu vou falar aqui, ela está dividida em várias fases. Começou então no final do ano passado, principalmente por profissionais da linha da frente, e a partir de fevereiro incluiu as pessoas, agora de fevereiro, incluiu as pessoas de mais idade, que nós sabemos que estão associadas a risco de doença mais grave, e muitas vezes nem sequer há possibilidade de as admitirem em cuidados intensivos por não terem condições fisiológicas para conseguirem sobreviver, no fundo, um tratamento tão invasivo, não é? E portanto, foram considerados os grupos prioritários, e entretanto, também as pessoas com mais de 50 anos com alguns fatores de risco. A partir agora de abril vai ser alargado, no fundo, o leque de patologias incluídas. Neste momento nós não temos nenhuma evidência que doentes com esclerose múltipla façam parte de grupos de risco. Isso pode vir a acontecer, de acordo com aquilo que se sabe, que se vai conhecendo em termos de literatura internacional. Mas, no fundo, é importante transmitir que nesta população de doentes, mesmo, principalmente se incluírem noutros grupos de risco, por exemplo, temos um doente de 55 anos que tem uma diabetes,
por ter esclerose múltipla, não é contraindicada a vacina, portanto deve fazê-la porque beneficia, porque tem este fator de risco. Isto é um exemplo. Quem diz isto diz outros, não é? Os fatores de risco que estão associados à neoplasia, que é os cancros, não é? As doenças dos rins, a doença renal crónica, a insuficiência do fígado, a tensão arterial alta, a obesidade, portanto isto, se as pessoas forem incluídas, se os doentes com esclerose múltipla estiverem incluídos nestes grupos, têm a indicação para fazer a vacina. Claro que é assim, eu aconselho sempre que falem com o médico neurologista e, por exemplo, há alguns doentes até que são seguidos nas consultas de imunossupressores, não é? Porque há em vários hospitais, também podem falar com o infecciologista, que eu chegue. Em termos de esquema vacinal, o esquema é este que vocês também já devem ter ouvido na comunicação social, são 2 doses com intervalo de 21 dias, e depois tem algumas particularidades, se for diagnosticado Covid não se administrar a segunda dose, em termos de atraso em relação à segunda dose, sempre que possível, logo que estiver disponível, devemos fazer a segunda dose. Claro que agora até devem ter ouvido na comunicação social, por uma questão de saúde pública, racional, estão a pensar, têm a atrasar as doses para conseguir abranger mais pessoas, pronto, e isto não é problemático se houver um atraso, mas logo que possível devemos fazer a segunda dose, porque na verdade as pessoas só ficam imunizadas mais de uma semana depois da segunda dose, portanto só se considera que a pessoa está vacinada nesse período, não podemos ficar a achar que fizemos a primeira dose e que estamos protegidos, mas pronto, claro que se nós tivermos a população mais com uma dose, mais gente, há maior proteção da comunidade, porque temos mais pessoas com alguma proteção, digamos assim. Claro que o ideal é fazer as duas e a pessoa individualmente não pode considerar que está bem só com uma, digamos assim. Entretanto, o esquema vacinal deve ser feito sempre com a mesma vacina, mas isto depois, quando as pessoas forem incluídas, também é explicado isto e é tido isto em consideração. Em relação aos doentes com imunossupressão, em que se inclui então este grupo da esclerose múltipla, a realização da vacina deve ser, obviamente, como eu já fui dizendo, feita sob a orientação do médico de família, do médico assistente, desculpem lá. A eficácia e a efetividade pode estar diminuída em alguns casos e, portanto, estas pessoas, mesmo depois de fazer as tais 2 doses, também vão se manter como potencialmente suscetíveis. Provavelmente vão ser menos suscetíveis a ter a doença grave, mas é uma população que não é para deixar de usar as máscaras, para ter os cuidados que tinha, pronto, é para continuar a ter os mesmos cuidados. Claro que é melhor ter a vacina do que não ter, mesmo que não façam uma resposta completa à vacina, há sempre benefício, principalmente em relação à doença grave, mas o resto dos cuidados que estão sempre a falar na comunicação social é para manter, ainda para mais neste momento, como sabemos, com o desenvolvimento de novas variantes, que algumas das vacinas, por exemplo, não cobrem a variante da África do Sul, portanto nós não podemos ficar com a falsa sensação de segurança, e principalmente esta população de doentes que fez a vacina e que a vida voltou ao normal. Não vai voltar, infelizmente, não se antecipa que isso aconteça já, portanto com a vacina vamos ficar mais tranquilos, mas não deixar de fazer os cuidados que já estamos habituados. Em relação a segurança, também uma questão que se coloca sempre em relação aos doentes autoimunes é se aumenta o risco de terem um surto, de terem flare da doença. E eu pus aqui este exemplo, eu não disse, mas isto que está escrito nestes slides com este logótipo em vermelho foram retirados das normas da DGS, são normas portuguesas e há uma norma para cada vacina, mas elas, basicamente as 3 vacinas têm a mesma evidência, não há evidência que a vacinação agrave a doença autoimune ou que precipite um surto ou uma crise, portanto é segura, não está associada à exacerbação da doença de base. Em relação ao timing, quando é que nós devemos vacinar os doentes com imunossupressão? O ideal é
Quando as pessoas são sem tratamento e estão a ser preparadas, no fundo, para iniciar o tratamento, por exemplo, na minha consulta, normalmente nós fazemos uma fotografia para ver como é que estão as vacinas, se estão atualizadas as vacinas normais do Programa Nacional de Vacinação, se as pessoas, por exemplo, alguns fármacos aumentam a suscetibilidade à hepatite B, se estão mesmo vacinadas em relação à hepatite B, pedimos uns testes de sangue para ter a certeza que está tudo bem, para depois, quando começar o tratamento, já sabemos que a resposta vacinal vai ser menor e, portanto, em relação às vacinas, em geral, às vacinas, isto em relação às vacinas inativadas, o esquema vacinal deve ser completado, o ideal é que seja até 2 semanas antes do início do tratamento imunossupressor, para as pessoas conseguirem responder à vacina, não é? Ganharem defesas, para de futuro terem essa capacidade de resposta perante a doença original, a doença de vírus selvagem ou às vezes não são vírus, podem ser bactérias ou outros agentes infecciosos, digamos assim. O ideal é que a terapêutica imunossupressora também, noutras situações, quando as pessoas já estão sob tratamento, se for possível, ser reduzida, mas não devemos reduzir nós, não é? Isto tem de ser os médicos a tomar esta decisão e às vezes isso não é possível, porque compromete a doença, a esclerose múltipla ou a doença autoimune que as pessoas têm. Portanto, isto tem de ser muito bem ponderado, não é uma coisa para fazer de ânimo leve. Em relação àqueles casos aqueles fármacos que causam depleção de linfócitos, por exemplo, neste caso estão aqui o lantuzumab da esclerose múltipla, o rituximab também é utilizado em algumas situações. Aqui até recomendam um intervalo de 6 meses até iniciar a vacinação, no fundo parar o fármaco de resposta. Eu já lá vou, depois já vos vou explicar, porque existem determinações internacionais e que o GEM, o Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla, já se foi pronunciar em relação a isso. Portanto, estes timings de paragem, de atraso de próxima administração de fármaco, isto já está determinado. Pronto, isto é o que está na DGS, depois há recomendações específicas em relação à esclerose múltipla. Os corticoides também estão associados a risco aumentado. Na esclerose múltipla, numa situação muito particularmente preocupante, digamos assim, porque são utilizados por um período curto, não é? Portanto, depois tem de se ajustar para tentar fazer para deixar passar também algum tempo e fazer o tratamento na altura em que as pessoas estão menos imunossuprimidas. Pronto, eu depois também pus aqui as pessoas transplantadas de células estaminais nodulares, porque sei que em algumas situações pode ser utilizado como tratamento de esclerose múltipla, que é um tratamento que não é utilizado assim muito frequentemente, mas também há aqui recomendações em termos de intervalo para garantir resposta vacinal. Claro que é assim, quando as pessoas têm, isto tem de ser muito bem ponderado, porque também não podemos, no fundo, prejudicar o doente no sentido em que às vezes mais vale, mesmo que não se cumpram estes timings todos, se o doente tem acesso à vacina, que a faça e que fique imunizado, do que esperar muito tempo. Isto tem de ser muito bem ponderado. Pronto, isto é o ideal, é aquilo que está escrito e é o que as pessoas vão tentar cumprir, mas também não podemos chegar a um ponto, ter aqui muitos casos, por exemplo, na comunidade e chegar a uma vacina que até aquela pessoa podia fazer naquela fase e estarmos a adiar, porque a doença, o Covid, mata, não é? E em algumas situações, por exemplo, uma pessoa que tenha muitas comorbilidades, o risco, se calhar é preferível fazer uma resposta menos eficaz, menos robusta, mas ter alguma resposta e ter alguma proteção para a doença grave. Portanto, eu estou a dizer isto é a teoria, mas depois isto tem de ser muito particularizado com os médicos e particularmente com os neurologistas, porque, e que eles depois também discutem com os infecciologistas e com outros colegas que se dediquem mais a esta área também, se for necessário, mas no fundo isto são conceitos teóricos, mas que devem ser individualizados ao doente em particular. Portanto, como vos disse, o Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla já se veio pronunciar, tal como disse, eles vêm aqui, ainda não tínhamos
disponível a vacina da AstraZeneca cá em Portugal, mas em termos de eficácia e segurança vêm também dizer que não são vacinas com vetores de vírus vivos e são recomendados em doentes com esclerose múltipla. E pronto, e depois devem ser vacinados logo possível os que estão particularmente em grupos de risco, como os idosos, aquilo que eu vos disse há bocado, doentes com comorbilidades, hipertensão, diabetes, obesidade e com alto, no fundo, incapacidade mais elevada. Os tratamentos que estão associados, no fundo, a uma eficácia menor da vacina, Fingolimod, o ocrelizumab, o lenzumab e a cladribina. Portanto, em particular, estes tratamentos, quem faz estes tratamentos tem de falar com o neurologista ou com o médico que o segue em relação à definição do melhor período para a vacinação. Pronto, em algumas situações a vacina também pode ter de ser adiada, como diz aqui, por exemplo, numa situação de doença aguda, porque são vacinas novas, nós ainda não conhecemos muito bem os efeitos colaterais, porque elas foram aprovadas muito rápido, não é? Porque estamos numa situação de emergência de saúde pública e, portanto, houve passos, no fundo, de aprovação das vacinas que tiveram de ser ultrapassados para conseguirmos controlar esta situação o mais rápido possível. E, portanto, é assim, quando nós, por exemplo, estamos com uma doença e damos uma vacina, podemos estar a ter sintomas da doença e vamos atribuí-los à vacina. Não sei se me faço entender, mas até pelo tempo da relação temporal entre os sintomas, é importante separar as duas coisas. Se houver uma doença aguda, é preferível esperar uns dias, uma semana, que a doença passe, para depois darmos a vacina sem haver relação com os sintomas, poderem estar relacionados com a doença que a pessoa tinha naquela fase. Em relação aos outros fármacos, que também não estão associados, digamos assim, à doença mais grave, não se espera que tenham, que interagem ou modifiquem a eficácia das vacinas para a Covid-19. Em termos de administração da vacina, temos aqui os fármacos, então, que estão mais associados, que se prevê que interfiram, no fundo, com a eficácia vacinal. Há aqui uns timings que depois devem ser discutidos com o neurologista assistente, mas à partida, quando se faz os fármacos que se fazem em ciclos, no fundo, o lenzumab e a cladribina, o ideal é a vacinação ser administrada pelo menos 3 meses após o ciclo. O ocrelizumab, o ideal é esperar 12 semanas desde a administração e fazer pelo menos 6 semanas antes da próxima administração. Portanto, normalmente as administrações do ocrelizumab são de 6 em 6 meses, portanto será no quarto mês, no quinto mês, quinto mês, fazer a toma da vacina, se for possível. Em algumas situações, de acordo com o neurologista, pode-se atrasar a segunda a dose a seguir, o ciclo a seguir, mas isto tem de ser sempre discutido. Em relação ao Fingolimod, não há indicação para parar. Há risco até da paragem de agravamento da doença neurológica. Portanto, no Fingolimod o que acontece é que há uma diminuição dos linfócitos. Isto é uma diminuição global, não é especificamente uma linhagem, e por isso estima-se que possa não haver uma resposta tão robusta à vacina, mas não se pode parar o tratamento porque tem riscos para a doença neurológica. Em relação à esclerose múltipla e à imunização, e esta dúvida que fica se as pessoas efetivamente ficaram imunizadas, pode-se ponderar a sorologia. Isto deve ser ponderado caso a caso, não está, em alguns hospitais não está disponível de uma forma fácil, mas pode ser ponderado a sua realização para efetivamente percebermos se aquela pessoa ficou imunizada. De qualquer forma, às vezes isto não, em termos de isto pode ser tranquilizador ou não é? Porque, no fundo, não vamos mudar muitas atitudes se a pessoa não tiver se não tiver os IgGs, se a sorologia não mostrar que a pessoa ficou protegida. E isto pode ser inquietante no sentido em que nós não vamos mudar atitudes, não há indicação para fazer mais doses de vacinas nesta fase,
E também a pessoa pode não estar a expressar e, na verdade, em contacto com a doença, se tiver contacto com a Covid, fazer alguma resposta. Portanto, isto deve ser muito bem ponderado, porque pode também não nos dar muitas informações. Até é mais interessante para os médicos para tentarem perceber algumas coisas do que propriamente o doente ficar completamente tranquilo com esta informação. Em termos das atitudes preventivas, é para manter independentemente de ter feito a vacina. A interação das vacinas com outras vacinas e com outros fármacos não está muito estudada, como vos disse. O ideal é tentar separar as coisas, não dar vacinas num intervalo de 2 semanas, portanto, faz a vacina de Covid, deixar passar 2 semanas e só depois é que fazer outras vacinas. Claro que isto também é outra coisa que temos de ver caso a caso. Por exemplo, uma pessoa que se corta e que tem uma ferida com risco, por exemplo, de tétano, não vai adiar a vacina de tétano, que é importante nessa altura porque, quer dizer, tem risco de adquirir a doença, não é? Isto tem de ser sempre ponderado caso a caso. Em geral, se for possível, devemos fazer isso. Por exemplo, se precisamos de vacinar o doente para a hepatite B, ou para a hepatite A, ou para a pneumonia, a pneumococemia, que é a vacina das pneumonias. Nestas vacinas que não são urgentes, podemos esperar e devemos esperar este tempo para depois não ficarmos na dúvida, será este doente então apareceu, imaginem, fez febre, será que isto é de uma vacina, se é de outra? Portanto, isto devemos tentar sempre esperar um bocadinho. Em relação a contraindicações, as contraindicações, como vos disse, a doença autoimune, a esclerose múltipla, não são contraindicações para as vacinas. As contraindicações são as contraindicações que existem em geral para as vacinas, que é a hipersensibilidade às substâncias que são compostas das vacinas, ou a existência prévia de uma reação alérgica grave. Em termos de precauções, é muito importante, pronto, isto não é especificamente em relação à esclerose múltipla, mas acho que é sempre importante passar esta mensagem. Pessoas que tenham doença, que tenham sintomas sugestivos de Covid, ou se estiverem em isolamento profilático, porque tiveram em contacto com o caso, não devem ir ser vacinadas. Portanto, vocês imaginam, foram chamados e no dia anterior alguém vos diz, olha, estive contigo e estou com Covid. Não vamos para os cuidados de saúde, isto é em geral e em relação à administração da vacina também, portanto é um dever que nós temos perante a sociedade também para não propagar mais o vírus, portanto as pessoas não deixam depois de ter direito à vacina, têm de explicar o que aconteceu, mas não devem no fundo dirigir-se para a vacinação se reunirem algum destes critérios. Portanto, por último, eu nem sei que horas são. Um bocadinho, já estou fora 11h35, doutora. 11h35. Eu vou só acabar. Só para transmitir, a esclerose múltipla não é uma contraindicação à vacinação da Covid. Há tratamentos que podem reduzir a efetividade, mas não são contraindicação e não devemos não fazer a vacina por causa disso. E o momento da vacina, da tomar, deve ser tomado a decisão de forma individual e tentando maximizar a resposta imunológica. Pronto, como vos disse, isto tem de ser ponderado sempre com os vossos médicos, não é uma situação para ser decidida pelo doente, não é? Tem de ser tomada com todas estas coisas que vos disse aqui na apresentação e individualizada a cada caso. Pronto, eu não sei se há tempo, eu se calhar acabei por me estender e não sei se há tempo para responder a dúvidas. Sim, eu penso que sim. Sim. Até porque temos aqui algumas questões aqui no nosso chat. No agora, chat? se calhar passaria... Doutor, posso só fazer uma pergunta? Desculpe, que eu, já que estou aqui um bocado no ar, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, não tem sim. diretamente a ver com a vacina, mas sim com os fármacos que nós estamos a tomar. Eu recentemente, e não quero alongar-me nisto, não interessa, isto é um tema, eu tive contacto, estive internado e eu estava a tomar cladribina. E a minha pergunta e a minha questão aqui é, a medicação que a gente possa estar a tomar, isso tudo, pode-nos baixando as defesas. Nós teremos que ter aqui, independentemente da vacina, ter cuidados returbados perante a medicação que estamos a tomar e o momento que estamos a passar, ou seja, eu neste momento estava a fazer o ciclo de cladribina, não quero especificar muito o meu caso, mas vou especificar, desculpe, estava a tomar cladribina e tive contacto com o Covid.
E pronto, e fui no trabalho, tive de estar internado e essas coisas todas, pronto, mas isso não interessa agora. E a minha questão é que se estes fármacos de alguma forma nos vão reduzir as defesas e estarmos muito mais debilitados no contacto com a doença em si. Pronto, a minha questão era só saber se os cuidados normais ou reservados, mas durante o toma da medicação, do fármaco que estamos a tomar em específico, se não deveríamos ter um bocadinho algum cuidado ou ter outro tipo de cuidados, outro tipo de medidas enquanto fazemos o ciclo dos fármacos. Pronto, é assim, em relação à cladribina, eu até vou sei que você só falou, aqui outros slides para responder. Pronto, é assim, está associada a um risco, a algum risco maior de doença, porque obviamente as defesas que estão diminuídas para conseguir controlar a esclerose múltipla também estão diminuídas para a resposta que essas células fazem a infecções, nomeadamente a infecções víricas. Portanto, as pessoas estão mais suscetíveis. Os fármacos que têm ciclo, na fase do ciclo, é a fase em que as pessoas estão mais imunossuprimidas, e até por causa disso é que a vacina se tenta não dar imediatamente na fase do ciclo. Há timings, por exemplo, no caso da cladribina, aconselha-se a vacina só fazer 3 meses depois. Pronto, em relação a medidas preventivas específicas, sabemos que o polentuximab está recomendado, portanto isto são as guidelines britânicas. Em relação, desculpem lá que eu estava aqui a ver as perguntas. Em relação à cladribina, não está indicado um autoisolamento, a não ser que haja outros fatores de risco, que são aqueles que eu vos disse: obesidade, hipertensão, diabetes, cancros, pronto. Se houver outros fatores de risco, deve haver esse cuidado. O que é que eu recomendo? Eu acho que às vezes há mas não é só em relação aos doentes com esclerose múltipla, em geral há uma ideia, nós vemos uma pessoa estranha na rua e achamos que estamos em risco, no fundo usamos máscara fora de casa, ao ar livre, e ao ar livre até o risco é muito menor da aquisição da doença do que, por exemplo, num ambiente fechado, dentro de casa, e nós, o que é que nós devemos ter cuidados? Nós devemos ter cuidados com toda a gente. Claro que é assim, no nosso agregado familiar, nós vivemos em casa, é difícil fazermos esses cuidados com as pessoas que temos em casa, mas com certeza não sei com quem vive, mas pronto, mas se vamos estar com os nossos pais, tentamos usar máscara com os nossos pais, temos de usar máscara nessa fase, temos de arejar os espaços, temos de evitar estar com as pessoas em fase de, por exemplo, nas refeições, que são alturas em que tiramos as máscaras. E depois são todos os outros cuidados, por exemplo, se particularmente os doentes imunossuprimidos, isso aconteceu durante a pandemia e continua a acontecer, mesmo numa fase inicial e agora também. Temos de ver se essas pessoas, por exemplo, se é essencial que elas vão em presença física para o trabalho, se há hipótese de fazer teletrabalho, se em algumas situações o risco é tão alto que até vão ter de ficar baixa. Portanto, isto tem de ser sempre considerado caso a caso, mas são doentes que evidentemente têm de estar mais precavidos, porque são doentes que estão com as defesas destes doentes estão mais em baixo, portanto têm mais risco de, ao ter contacto com a doença, adquirir, e a dúvida que existe e que foi antecipada pela comunidade científica é que são doentes que estão mais suscetíveis a ter a doença grave também. Embora eu, como vos disse, os estudos que vão chegando até esta fase, que eu tive a rever e que são conhecidos, não há, o aumento de risco está muito mais associado a outros fatores de risco propriamente ao fármaco imunossupressor, mas nós não sabemos, porque é uma população que se protege muito mais à partida, não é? Portanto, na dúvida, as pessoas têm de se proteger, mesmo depois da vacina, não podemos garantir que as pessoas fiquem completamente protegidas. Portanto, é para ter os cuidados todos que estão descritos na população em geral. E claro que nesta fase as pessoas estão muito cansadas, nós já estamos há um ano nisto, é muito difícil manter até alguma sanidade mental, as pessoas tinham uma vida muito diferente, acho que ninguém durante o ano de 2020 teve uma vida, digamos assim, normal, mesmo as pessoas que estavam menos preocupadas com a doença, e portanto há algum cansaço com a pandemia, que é normal,
e imagino que até algumas pessoas com esclerose múltipla, que são pessoas que saíam para fazer alguma atividade, não é? Para irem às fisioterapias, até durante algum tempo isso foi cortado e que é muito difícil tudo, não é? Porque até há alguma regressão em termos de cuidados de saúde, porque de repente houve uma resposta massiva ao Covid e as doenças crónicas ficaram, digamos assim, um bocadinho mais para segundo plano. E isto é muito difícil de lidar, mas infelizmente nós vamos lidar com isto durante muito tempo, provavelmente. Com as novas variantes, nós temos de ter... gerir um bocadinho as nossas expectativas em relação a isto, e a proteção, aquelas medidas que são ditas na comunicação social são para manter. Portanto, tentar cumprir as coisas estritamente, tentar reduzir contactos sociais, usar tecnologias para falar com as pessoas e quando as pessoas próximas acabam por ser aquelas que nos põem mais perigo. Eu acho que às vezes não há tanto esta visão, porque nós realmente, se formos na rua e virmos uma pessoa, achamos que ela nos vai transmitir alguma coisa, e se for aquela pessoa próxima, não há tanto este mindset. No fundo, as pessoas não estão tão viradas para pensar que se calhar os pais, os irmãos, os amigos próximos também podem trazer a doença, e de uma forma muito mais fácil, porque nós mais facilmente não usamos máscara, mais facilmente nos metemos numa sala fechada. Portanto, isto não pode ser. Estes são os cuidados que nós temos de ter sempre. Só com as pessoas de casa é que podemos, que é mais difícil, não é? É difícil, por exemplo, pessoas que têm filhos pequenos ou mesmo com o cônjuge não ter uma vida normal, é muito complicado, mas com as pessoas de fora, todas as pessoas que não forem do agregado familiar, isto é para manterem. Trabalhadoras domésticas, como a nossa casa, usarem sempre máscara, que isto são coisas que às vezes as pessoas não pensam, digamos assim. Ok, doutor, obrigado. Muito obrigado, doutora. Eu se calhar abria aqui então o nosso chat para vermos aqui as questões que foram colocadas pela Maria José Ribeiro. Eu já vi. Pronto, okay. eu já fui respondendo a isto, mas vou responder porque pode não ter ficado completamente claro. Pronto, e depois ia pedir à dona Maria José se podia só dizer se ficou esclarecido ou não. Pronto. Então a primeira pergunta: os doentes crónicos têm algum receio com as vacinas e concretamente com a vacina Covid? Deve ou não o doente com esclerose múltipla ser vacinado contra o Covid? Então, as vacinas que nós temos disponíveis não são vacinas de vírus vivos, nem vírus vivos atenuados. Portanto, não há risco, e daquilo que se sabe destas vacinas, não há risco nos doentes autoimunes, nem nos doentes com esclerose múltipla, em fazer a vacina. São vacinas que são seguras, portanto, os doentes devem fazê-las. Neste momento, ainda não estão todos... ainda não, a esclerose múltipla não é considerado grupo de risco, mas se as pessoas forem incluídos noutros grupos de risco e também tiverem esclerose múltipla, devem fazer a vacina. Há benefício em fazê-la. Portanto, em relação a ficar descansado em relação aos contactos sociais, não. Porque, principalmente, os fármacos que eu fui dizendo que estão associados a uma menor resposta da vacina, que era o lenalidomide, a cladribina, o crilizumab, estes medicamentos, as pessoas que fazem estes medicamentos devem manter os cuidados. E mais, assim, algumas destas vacinas, mesmo nas outras populações que não são imunossuprimidas, algumas vacinas não cobrem completamente as novas variantes que estão a ser introduzidas e que já sabemos que existem em circulação em Portugal, particularmente a variante da África do Sul. Portanto, não é para ficar descansado. Os cuidados são para manter, e provavelmente vão ser para manter durante muito tempo. Ficamos, de certa forma, mais tranquilos por estarmos vacinados, e provavelmente se estas pessoas tiverem Covid vão ter formas menos graves da doença. No entanto, não é para baixar, no fundo, a vigilância e para deixar de fazer as outras coisas. Em relação à outra pergunta que fez, faria sentido priorizar os doentes imunossuprimidos para que fossem vacinados na janela mais favorável de acordo com a sua imunidade? Sim, isto também vos mostrei aqui um slide, que vou voltar aqui. O slide, depois a Dona Lourdes, se quiser ficar com eles para disponibilizar aos doentes, pode ficar. Nós também estamos a gravar a sessão. Muito obrigada. E também, se houver alguma outra dúvida, depois também podem entrar em contacto comigo. Pronto, em relação
os fármacos que estão associados a uma menor resposta da vacina, particularmente da vacina do Covid, é o alentuzumab, a cladribina, o ocrelizumab e o fingolimod. Em relação ao fingolimod, que é um fármaco que se toma diariamente, não há indicação para parar, porque há um risco de aumentar de agravamento da doença neurológica e nós também não podemos correr esse risco, não é? Devemos fazer a vacina mesmo que não haja uma resposta completa, digamos assim. Em relação aos outros fármacos, há um timing que deve ser tentado manter. Em relação ao alentuzumab e a cladribina, que são dados ciclos, devemos esperar 3 meses após o ciclo. E isto deve ser mantido de acordo com os riscos da pessoa, não é? Se tem risco e com o risco que existe na comunidade, mas à partida deve-se esperar estes 3 meses. Em relação ao ocrelizumab, devemos esperar 12 semanas após a administração e 6 semanas antes da próxima administração, ou seja, em relação ao ocrelizumab, devemos fazer entre o 4º e 5º mês após a administração, porque é um fármaco que é feito de 6 em 6 meses. Não sei se há mais alguma dúvida. Ok. Muito bem. A Dona Maria José escreveu que a ideia era mesmo reforçar os conceitos. Pronto, e está esclarecida. Muito obrigada por ter respondido. Não sei se há mais alguma questão. Não, só foi bastante esclarecedora. Obrigada. Qualquer coisa que precisem, a Dona Lourdes depois pode entrar em contacto comigo se houver alguma outra questão, até por e-mail. E espero que fiquem esclarecidos e tranquilos em relação à administração da vacina, porque efetivamente é pelo menos uma luz ao fundo do túnel. Não sabemos quanto tempo é que vamos poder ficar tranquilos, principalmente com esta situação das novas variantes, mas pelo menos em relação ao que está a circular neste momento em maior proporção, há alguma proteção. Doutora, eu agradeço de coração, presumo que sim. Foi bastante esclarecedora. Eu falo por mim, e segundo os e-mails que me têm chegado e mensagens, fiquei esclarecida. De coração lhe agradeço uma vez mais. Foi muito, muito, muito bom. Agradeço-lhe por tudo, pela sua disponibilidade, por ser uma pessoa tão linda. De coração lhe agradeço. Obrigada. Doutor Renato, ao senhor também não tenho palavras. Não, o senhor já está habituado, já se começa a habituar, não é? É um gosto estar aqui convosco. E eu agradeço-lhe também de coração, em nome de todos nós, muito obrigada. Presumo que tenham ficado todos esclarecidos, mas uma vez mais agradeço, doutora. Se tiverem algumas dúvidas, continuem a colocar, como a doutora se disponibilizou, e eu de certeza que vou abusar e que lhe vou continuar a colocar as questões que me fizerem chegar. Certo? E um bom dia para todos. Muito obrigada. Obrigado por este momento. Bom dia, bom fim de semana. Obrigado, bom dia. A todos. Obrigada.